Oi gente, eu sou a Daniela Benetti e esse é mais um episódio do Eu e Deuses, um podcast bissemanal onde eu e a poliglota Camila Kintzel nos revezamos para contar causos mitológicos de seres sobrenaturais, santos, folclore e o que vier nesse balaio. Chegamos ao nosso 6º episódio e agora vamos visitar a mitologia africana, mais especificamente lendas do povo Akan, nativos da atual Gana, embora as lendas sobre Anansi tenham se espalhado para além do território original e influenciado todo o oeste africano. Eu escolhi essa lenda por 3 motivos. Primeiro, a mitologia dos países do continente africano é rica, mas muitas vezes subestimada por mitologias eurocêntricas, então é legal trazer para vocês essa diversidade. Segundo, essa lenda aparece em uma obra de ficção de um dos mais cultuados escritores de fantasia da atualidade, que vamos falar no final. Terceiro, eu sou aracnofóbico. E aí vocês perguntam, o que eu tenho a ver com isso? Bem, Anansi é o deus aranha, e eu achei que ia ser meio terapêutico. E não, pode esquecer, sem ligações com o Homem-Aranha. A não ser que o próprio Anansi tivesse picado Peter Parker. Vai saber. Quer dizer, até tem um Anansi na Marvel, mas essa discussão fica para outro dia. No nosso caso mitológico, Anansi, o deus aranha, é um trickster, um deus enganador e astuto, bom de lábia e de trapaça. Ele é também conhecido como o deus das histórias. Diz a lenda que Anansi é filho da deusa da fertilidade Asasi-Ia e do deus do céu e da criação Onyankopon, também chamado de Niame. A gente vai usar Niame aqui porque é mais fácil, tá? Anansi era um híbrido de homem com aranha, descrito de diferentes formas. Um homem com 4 braços e 4 pernas, uma aranha com cabeça humana e por aí vai. Ele podia aparecer totalmente como um ou como o outro, quando quisesse. Segundo os Akan, foi Anansi que preparou a matéria dos primeiros humanos e criou o Sol, a lua e as estrelas. Em seguida, Niame insuflou a vida nos humanos e Anansi lhes trouxe os cereais, enxada e os ensinou a caçar. Tonight we hunt! Anansi gostava dos humanos que criara e se tornou intermediário entre eles e Niame. Mas gostar não significa que ele era assim um anjo de candura e só pensava em ações benéficas para a humanidade. Anansi gostava mesmo era de se gabar, aparecer e passar a perna nos outros, especialmente porque ele era muito esperto e sabia disso. Diz uma lenda que Anansi quis ser nomeado como o primeiro rei da humanidade. Afinal, ele tinha criado, Tinha feito o molde, mas não foi ele que insuflou a vida. E para isso, ele queria se casar com uma das filhas de Niame. Mas Niame achou aquilo muito abuso e ele foi recusado. Talvez essa tenha sido a motivação para aquela que foi sua aventura mais famosa, o Baú de Anansi, ou Como Anansi Conseguiu as Histórias do Rei do Céu. Contam que o mundo era meio sem graça, todo dia a mesma coisa, porque não havia histórias ainda. Ninguém tinha um serviço de streaming, um podcast do Eu e Deuses, nada para dar uma diversãozinha, ter uns causos para contar. Anansi também achava aquilo uó, especialmente porque ele sabia onde havia um estoque inesgotável de contos e causos bacanudos para contar para sua tribo. Sim, com Niame. Por isso Anansi não se fez de rogado, teceu uma teia prateada até o céu e foi direto falar com o próprio chefão. Niame, quero alegrar o pessoal lá da minha tribo. Eu quero ser conhecido como o rei das histórias e eu sei que você tem um baú cheinho delas. Libera umas pra mim, eu pago. Assim, na cara larga, só na ousadia. O nosso lema é ousadia e alegria. Niame riu da cara de pau de Anansi e decidiu se divertir ainda mais. Você acha que tem cacife para comprar as minhas histórias? Tá bom então. O preço é o seguinte. Quero que você me traga, e vai anotando que a lista é longa, Onini, a grande jiboia, Ozebo, o leopardo de dentes terríveis, Emborô, as vespas que picam como fogo, e Moatia, o espírito, ou fada em algumas versões, que nenhum homem viu. Acho que isso cobre. Anansi, que sempre foi só o deboche, já mandou um acha pouco. Trago toda essa quinquilharia e ainda trago minha mãe de brinde. Sim, ele vendeu a mãe. Mas calma que Anansi tinha muitos truques nas 8 patinhas. Não que os outros deuses acreditassem que uma pequena aranha tivesse capacidade para tudo isso. Eles riram muito do desafio enquanto Anansi ia embora. Pois bem, Anansi desceu pela sua teia e foi conversar com sua esposa, Aso. Sim, eu disse que ele tentou se casar com a filha de Niame, mas como ele foi rejeitado, não
perdeu tempo e se casou com outra, que é a coitada da Azu, que sempre era envolvida nas tramóias do Anansi, mesmo contra a vontade dela. Mas a Azu era muito inteligente e ela sabia segredos sobre várias criaturas. Foi então que ela e Anansi foram até o riacho onde a jiboia Onini tomava sol e começaram a discutir se um galho de palmeira que tinham era maior ou não que a cobra. Onini ouviu a discussão e, vaidosa, quis mostrar que ela era muito maior. E como estamos falando de um deus aranha, claro que isso só podia ser uma armadilha. Assim que Onini se esticou no galho para mostrar sua grandeza, eles aprenderam com o cipó. Quem manda ser exibido, né? Eu mato a cobra e mostro o pau. Bem, próxima vítima da lista, as vespas. Lá foi o casal com mais um plano. Anansi levou uma cabaça, um pote, vejam bem, cheio d'água e jogou sobre a casa das vespas, gritando: Migs, olha que chuva! Vem rápido, entra aqui nesse pote que eu protejo vocês. As vespas, agradecidíssimas, entraram e ele tapou o pote. Fácil, fácil. Agora era hora de Ozebo, o leopardo. Essa era mais complicada, mas Anansi e Azu eram muito criativos. Descobriram um riacho onde a onça, quero dizer, o leopardo, bebia água e cavaram um buraco bem fundo. Encheram o buraco com uma teia bem forte e cobriram com folhas. Batata! No dia seguinte, Ozebo estava preso na teia. Faltava só Emotia, o tal espírito que ninguém sabe e ninguém viu. Ou fada. Depende da versão. Esse já exigia um brainstorm dos dois para chegar numa solução. Mas sim, eles tiveram uma grande ideia. Anansi pegou um tronco grande e esculpiu uma boneca de madeira, grande o suficiente para parecer um ser humano. Azu então trouxe um mingau delicioso, que algumas versões descrevem como um mingau de mandioca ou inhame, e eles deixaram esse mingau e a boneca e uma clareira onde dizia-se que o tal espírito fada vinha de rolê. Lá, eles passaram uma gosma, uma espécie de seiva grudenta na estátua e se esconderam num arbusto para ver o tal espírito que ninguém tinha visto. Bem, a Motia apareceu com outros espíritos ou fadas, enfim, para uma verdadeira rave, todo mundo dançando, sapateando, aproveitando horrores, e lá pelas tantas ela viu a boneca e o mingau. Pensando ser uma pessoa, o tal espírito foi lá e pediu um pouco da comida, porque já estava varado de fome. Sabe como é? Larica dá até em espírito. Eu tô cagado de fome. Mas, como a boneca não fala, a não ser que seja o Chuck, Motia ficou no vácuo. E foi ficando tão nervosa ou nervosa, eu não sei o gênero do espírito, tá, gente? Que começou a discutir e quis bater na boneca. Não deu outro. A mão ficou presa. Óbvio, ficou mais nervoso ainda e tentou bater, chutar, dar cabeçada. Resultado, o espírito ficou coladinho e pronto para ser levado para Niami. O último item, a mãe do Anansi, foi fácil. Ele passou na casa dela, contou que iam visitar o pai e ela ia ficar uns tempos por lá. Tudo pronto, bora subir de novo pela teia prateada com toda a encomenda. Anansi chegou no meio de uma festa, causando mesmo, porque com Anansi, se não é para causar, ele nem aparece. Entrada triunfal, ele joga o saco com todos os presentes pedidos por Niami no meio da festança e a mãe de brinde e só espera, com aquele sorrisinho de satisfação. Todos os outros deuses e divindades menores estão passados com aquilo. O pequeno deus aranha tinha torturado todos aqueles seres terríveis. Niami teve que reconhecer, Anansi merecia ser o senhor das histórias porque só ele tinha a astúcia necessária para o cargo. E assim ele entregou o baú com todas as histórias para a comunidade ganhasse sabedoria e conhecimento com elas. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. Falando assim, parece que Anansi é sempre um cara generoso e bacana, né? Mas em outra história, ele pede pra Niami dar uma esposa nova pra ele, sem boca em seu rosto. Porque ele não queria gastar com a comida. Cretino, gente. Niami atende o pedido e a nova esposa aparece sem boca e cozinhando muito bem. Mas ele percebe que a comida acaba muito mais rápido que antes, mesmo sem que ela possa comer. Uma noite, ele pega a mulher no flagra. Ela tá detonando a despensa, comendo por uma boca escondida em sua axila. Sim, nojento. Mas veja, ele disse que não queria que ela tivesse boca no rosto. Na axila, o Niami foi até legal. Anansi pede a antiga esposa de volta e promete deixar de ser um cretino mão de vaca. Outra história conta como Anansi fez uma aposta com o Niami, de que ele conseguiria 100 servos para ele com apenas uma única espiga de milho. Se você ficou curioso, o Niami ficou ainda mais.
deu a espiga e ficou esperando para ver qual era a pataquada da vez. Pois bem, Anansi chegou para sua tribo e falou: galera, essa espiga é sagrada. Foi o próprio Niame que me deu. Ninguém toca, beleza? Beleza. O pessoal da aldeia ficou ressabiado, mas concordou, cada louco com a sua mania. Quando todos vão dormir, Anansi alimenta as galinhas com a tal espiga e coloca o resto dela no devido lugar onde estava guardadinha. No dia seguinte, bafão, alguém comeu a espiga sagrada. Anansi faz aquele escarcéu, acusa a aldeia de roubo e diz que todos serão amaldiçoados. A galera, com medo, fecha um acordo. Anansi sossega, relaxa, cara. Toma um alqueire de espigas como compensação pela sua perda da espiga sagrada. Tudo certo, Anansi pega uma parte das espigas e sai pela estrada, onde encontra um homem com um frango. Bora fazer a feira do rolo? Bora. Anansi troca as espigas pelo frango, vai pra aldeia vizinha e diz que o frango é sagrado. Dado por Niame, ninguém pode tocar no frango pra não ser amaldiçoado. De manhã, óbvio, os moradores encontram só as peninhas do pobre do bicho. Novo escarcéu, a galera assustada entrega 10 ovelhas pra acalmar Anansi e Niame. Lá vai Anansi pra uma terceira aldeia, onde troca as ovelhas por um homem que acabara de morrer. Eu sei, venderam um cadáver, mas não olhem pra mim, eu apenas conto essa história. Ele tá morto. Tadinho. Anansi então leva o corpo para uma quarta aldeia e diz que aquele é o filho de Niame que está dormindo e não deve ser perturbado, que eles chegaram ali para descansar. No dia seguinte, claro, ninguém consegue acordar o tal rapaz e Anansi faz outro chilique monumental e diz que a aldeia matou o filho de Niame. Os moradores ficam aterrorizados e concordam em entregar 100 dos seus melhores jovens para serem servos de Niame como compensação. Bem, essas são só algumas das lendas mais famosas envolvendo Anansi, o deus aranha. Existem dezenas delas, que não dá tempo de contar aqui e algumas são bem regionais. Muitos dos negros escravizados e levados para a América do Norte e Central eram do oeste africano e levaram as histórias de Anansi com eles. São lendas que falam de uma criatura pequena vencendo seus inimigos pela inteligência e esperteza, mesmo quando tudo está contra eles e o desafio é muito grande. Em muitas das histórias, Anansi trapaceia para dar uma lição àqueles maiores e mais poderosos, e isso ajudava a dar esperança às crianças e inspirar um povo que sofria agressões numa terra estranha. Anansi se tornou um símbolo de resistência e inspiração. No sul dos Estados Unidos, Anansi foi transformada em Tia Nancy, ou Tio Remus, e suas histórias atribuídas ao coelho Brer, que aparecem no polêmico e racista desenho da Disney Canção do Sul, de 1946, que vocês não vão achar no canal da Disney, tá? Eles não permitem, eles estão tentando apagar esse desenho da história. No folclore haitiano, ele é conhecido como Jedeliua, entidade que mantém a ligação dos vivos com seus ancestrais. Para quem, como eu, ama a obra do escritor Neil Gaiman ou acompanha a série Deuses Americanos, baseada no livro de mesmo nome, é fácil perceber que ele é o mesmo Anansi que aparece para estimular a revolta dos escravos em um navio negreiro. O spin-off de Deuses Americanos é justamente Os Filhos de Anansi, um livro bem bacana para quem gostou dessa história. Esse foi um pouquinho das histórias de Anansi. E aí, se empolgou e quer pedir alguma lenda, folclore, dogma ou se aprofundar nos causos do nosso novo herói aranha? Mande seu recado para contato@euideuses.com.br. E como sempre, fica aquela nossa dica de ouro. Aproveita e vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye bye! I have to go now. I have to go now.